Uma pergunta que frequentemente fazem no meu consultório é como engravidar de primeira, ou seja, logo quando começam as tentativas. E, em primeiro lugar, é importante saber que assim, engravidar não é tão fácil como a gente imagina. Se você considerar mulheres abaixo de 35 anos, né, a chance de engravidar para cada mês que tenta é em torno de 25% a 30%, ou seja, uma em cada 3 ou uma em cada 4 engravidam logo no primeiro mês de tentativa. Mas existem algumas dicas, vamos dizer assim, que podem ajudar, principalmente a identificar o período fértil. Nem todas as mulheres elas vão menstruar exatamente no 14º dia, como às vezes mostra o aplicativo. Mas é importante entender que a ovulação, ela geralmente ocorre em mulheres que estão menstruando regularmente, ou seja, aquelas mulheres que menstruam entre 25 e 30 dias. E a grande dica é a percepção do muco cervical, ou seja, né, aquela secreção que geralmente aparece em torno de 36 a 48 horas antes da ovulação, que ela tem uma consistência que parece uma clara de ovo, né? Que muitas mulheres às vezes percebem isso, às vezes na hora de se higienizar. Então essa talvez seja a maior dica, ou seja, a identificação do período fértil, que geralmente ocorre, né? Pensando nesse intervalo entre 25 a 30 dias entre uma menstruação ou outra, vai ocorrer entre o 10º dia, a partir do primeiro dia que a mulher menstrua. Então, na verdade, a dica principal é tentar identificar esse período fértil, né? Ou seja, através principalmente do muco cervical. Existem algumas outras estratégias, como dosar a temperatura basal, mas isso é mais difícil, né? Eu realmente acho que o principal é a questão da percepção do muco. Então, eu percebi o muco, significa que provavelmente eu vou ovular de 36 a 48 horas depois. Então aí sim, né, tentar ter mais relação nesse período. Outra dúvida importante é se eu preciso ter relação dia sim, dia não, né, todos os dias, isso interfere? Na verdade não existe essa necessidade de se fazer intervalo. Eu falo que o que não pode é ter relação de uma forma obrigada, vamos dizer assim, mas é óbvio que quem quer engravidar precisa ter mais relações do período fértil. Pode ser todos os dias, dia sim, dia não, o importante é realmente ter o maior número de relação nesse período. E uma outra coisa que é importante salientar é que o óvulo ele tem um período muito curto de que ele pode ser fertilizado, ou seja, que o espermatozoide pode entrar dentro do óvulo para gerar um embrião, que é em torno de 12 a 24 horas. Então, quanto mais espermatozoides eu tiver nesse período da ovulação, teoricamente, mais chance eu tenho de conseguir engravidar. Uma outra coisa que pode ajudar são alguns testes de ovulação. Existem os testes digital ou existem os testes que são fitas, que geralmente, né, eles são feitos a partir da coleta da urina, como se fosse um teste de farmácia de gravidez, que ele também identifica o pico de um hormônio que chama LH, que geralmente ocorre de 36 a 48 horas, mais ou menos coincidindo com o muco. Então, o uso dessas fitas pode também ajudar a identificar o período ovulatório, ou seja, o período mais provável que esteja ovulando, e fazer com que, dessa forma, tenha mais chance de o casal engravidar. Mas volta a salientar, né, que nem todo mundo engravida de primeira, sendo que a maioria dos casais vão engravidar com até 1 ano de tentativa. Principalmente mulheres abaixo de 35 anos, a gente considera esse tempo de 1 ano de tentativa como sendo algo normal. E mulheres com menos de 35 anos, por teoricamente ter uma chance melhor, e aí realmente a gente não pode demorar muito, a gente considera como 6 meses de tentativa como algo que seria interessante aguardar naturalmente. Passou desse tempo, é importante que realmente o casal procure um especialista para identificar eventualmente algum problema.